E aí? Sempre daquele jeito? Sempre daquele jeito, então aí, todo dia tem uma novidade, né? A gente já sabe quem é o nosso próximo ministro do STF. Esse país é uma maravilha, bicho. A ética é um exemplo para o mundo. Bom, gente, vamos lá. Continuando aquela nossa cronologia de raciocínio como é que a humanidade se forja através da política, né? Então nós já eu tracei aqui uma linha do espaço-tempo, né? Que é a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Eu tô louco para chegar na Idade Moderna, tá? Idade Moderna, a partir de 1500 e pouco já começa a construir a Idade Moderna, tá? A Idade Moderna, um dos marcos da Idade Moderna é a roda d'água, né? E logo depois ele vai ter a Revolução Industrial, que é a máquina a vapor, tá? Bom, isso aí é mais adiante. Então, gente, nós já passamos, né? Vamos voltar aqui à Idade Antiga, né? Então, nós já passamos da Idade Antiga e continuamos aqui na Idade Antiga usando a ascensão de Roma, né? A civilização romana. O que a civilização romana contribui com a história da humanidade? O direito romano. O direito romano. Já começa por ali, né? Eles começam a redigir, porque antes a coisa era feita através de registro das ordens dos déspotas, né? Porque antes dos reis, do absolutismo, se tu comparar o absolutismo com o despotismo, é quase a mesma coisa, né? No tempo do despotismo, os caras não se escreviam nada, era tudo oral. No tempo dos reis já começaram a criar, a escrever as leis, e herança dos romanos, tá? Dos romanos. Então, o direito romano é uma coisa que até hoje nos influencia, né? Por exemplo, até eles implantaram o civismo, né? O direito civil, né? Aqui representado pelo Código Civil, de processo civil, né? Isso aqui é o nosso Código Civil. Aí nós temos todo o arcabouço de leis, é pesado, né? Que é somente essas leizinhas aqui, tem lei aqui, gente. Aí depois a gente tem o Código Tributário, né? Somente para a causa tributária, para tirar os impostos, né? A gente precisa pagar imposto porque nós temos gente para sustentar. Aí para aqueles maus cidadãos, né? Tem um Código Penal. A gente tem o Código do Desemprego, né? Isso aqui é a CLT. Quem é o cara que lê isso aqui não vai empregar ninguém, né? Olha a quantidade de obrigações que tu tem com o teu funcionário. Já nem o herdeiro tem tanto direito que nem um funcionário que você contrata. Bom, gente, voltando aqui para a época do povo romano, né? Como é que funcionava aquela época? Como é que funcionava a política? A política era... Bom, o Roma, né? A gente sabe, desde o nosso tempo primário, que Roma nasce com Rômulo e Rêmulo, né? Daí tem a historinha aquela da loba, né? Que não é bem assim aquilo. E aí a Roma nasce com a monarquia, né? A monarquia que foram
7 reis, né? Rômulo I, que eram os dois irmãos que brigaram e aí ficou um mandando, né? O segundo, Pompílio. O terceiro, Hostilo. O quarto, Anco Márcio. Márcio é nome de rei romano. O quinto, o Tarquínio. O sexto, Túlio. E o sétimo, de novo, o Tarquínio, o Soberbo, né? Ele era baita do narcisista, então os caras botaram apelidado ele de Soberbo. Então, né? E aí depois a gente vem para a época, a construção da República Romana. Os caras acabam com os reis, né? Com a monarquia, e implantam uma república. Através e aí os caras criam o Senado, né, que já era uma coisa, já era uma cópia assim do sistema político grego ali, que era uma espécie de parlamento de conselheiros, assim, né, eram as pessoas que tinham poder, que tinham dinheiro, as oligárquicas, né. A aristocracia, depois aqui, a aristocracia forma uma oligarquia. E a aristocracia... Então aí cria o Senado romano, as famílias mais influentes. Como é que funcionava ali as trocas de poder, né? A política era através do assassinato. Os caras assassinavam o republicano de plantão ali, que era um dos que já tinha saído do Senado, né? E aí entra o outro, né? Então nós tivemos assim, nós tivemos vários imperadores. É estranho, né? Uma república, mas é uma república, ela se expandiu tanto, a República Romana, que na verdade a república era um sistema político, né? Um sistema político, um sistema político, e se expandiu e se transformou num império, bem parecido com o Napoleão, assim. Depois que o Napoleão quis dar tipo de rei, mas não era um rei, era um sistema meio presidencialista, assim, mas não se usava esse termo na época, né? Então o primeiro foi Augusto César, né? Que até César se transforma num título, todos os imperadores vêm se chamar César, e acaba com Augusto Rômulo. Volta o nome lá do primeiro lá, né? E começou a mudar com o nascimento desse cara aqui, Jesus Cristo. Na época era Tibério, o imperador romano, né? Então ali já durou mais 4 séculos após ali, né? Aí já vem o cara que começou a ser simpático ao cristianismo, eu não me lembro o nome do cara, foi o anterior ao Constantino. Os caras botam que é o Constantino, mas na verdade já tinha o anterior. Depois eu vou pesquisar quem é o anterior. Então, gente, por que eu tô nessa fase aqui? Porque eu tô louco para chegar na Idade Média, tá? E na Idade Média já ir para a Idade Moderna, né? Porque aí nós começamos a fase do iluminismo, dos pensadores, né? Que é os caras que dão um upgrade na sociedade, né? Acho que não sei se foi nesse vídeo que eu falei, a idade antiga, na idade moderna, o símbolo da idade moderna é a roda d'água. Depois, o símbolo da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, é tanta coisa que eu vou te mandando. O símbolo da Revolução Industrial é a máquina a vapor, mas começou a criar o nascimento da indústria dos artefatos sendo industrializado, é a roda d'água que começou os moinhos, né, para ser usado ali para farinha, um monte de coisa. Até tem que estudar sobre os moinhos ali, tem bastante, não é só... Eles geravam um tipo de energia, mas não era energia elétrica, né? Era uma energia mecânica.
Então, gente, então eu quero chegar nessa parte aqui do iluminismo, que aí nós vamos ter muitos personagens, né? Mas o povo romano deixou uma herança, porque até hoje reflete até nos dias de hoje. Então, sempre com a política, E aí, nessa época, a democracia até estava esquecida, esse termo democracia não se falava. Começou com os gregos ali, com os filósofos, né? E depois foi abafado isso. No Império Romano não tinha muito, eles não citavam muito a palavra democracia, não. Era um sistema ditatorial mesmo, né? Então, então tinha muita... Tinha a carreira política ali, tu tinha que começar como... Em primeiro lugar, tinha que ser rico. Aí depois, os teus servos ali, tu formava um exército, no exército tu tinha poder, aí tu virava um senador, aí um senador tu fazia política lá dentro, virava um imperador, aquelas coisas só. Aí estudar a civilização romana não é muito difícil, não. Mas duraram 1000 anos, né? 1000 anos. Teve um outro aí que, no século XX, que queria criar também um império de 1000 anos, né? Se deu mal, não durou muita coisa, 39, 45, 6 anos. Mas ele entrou em 32, né? Mas já começava a articular antes, acho. Começou a articular antes, em 23, acho. É tanta coisa, gente. Mas é isso aí. Bicho, 11 minutos, já falamos sobre a civilização romana, sobre os 1000 anos de Império Romano, já falamos da Idade Antiga, já falamos sobre os gregos e estamos indo. Então vamos entrar na Idade Média, agora o próximo vídeo. Então aqui foi Jorge Berger, administrador da página Cidadão Contribuinte Pagador de Imposto, aquele que na história, dentro da classe social, sempre sustentou todos os sistemas já existentes. O povo que trabalhava e sustentava toda a luxúria dos seus governantes, como acontece até hoje. Então, é isso aí. Obrigado, bom final de semana e bye!